Hoje nós vamos falar sobre taxa de nascimento de bezerro, que é diferente da taxa de prenhez. Nesse vídeo nós vamos entender e saber como calcular a taxa de nascimento de bezerro. Enquanto eu coloco ração aqui para as novilhas, a gente vai conversando para a gente entender o que é a taxa de nascimento, qual é a importância e como a gente calcular. A taxa de nascimento nada mais é do que a porcentagem de nascimento de bezerro que você teve na sua propriedade, que é diferente da taxa de prenhez, porque a taxa de prenhez ela pode ser diferente da taxa de nascimento, porque se a novilha está prenhe não significa que vai nascer todos os bezerros. E infelizmente existe perdas, né? Felizmente a gente sabe que existe perda. Então a taxa de nascimento, que é o mais importante, é um dos índices mais importantes que a gente tem que levar isso em consideração para a gente saber se a atividade de cria está sendo compensativa. Então a taxa de nascimento de bezerro, a gente precisa saber fazer o cálculo. É cálculo, coisa muito simples, mas é coisa que às vezes algumas pessoas ainda não sabem. Pegando a ração aqui e vou colocar ali, já tem até uma novilha aqui dentro aqui já. Assim que eu cheguei, elas acompanham, sabem que a gente vai pôr a ração. Para a gente calcular a taxa de nascimento de bezerro, é muito importante a gente saber exatamente o número de matriz que eu tenho na minha propriedade. Parece até ser uma coisa muito óbvia, mas não. Se você tiver muitas fêmeas misturadas junto com as matrizes, ou seja, novilha que ainda não são matriz, que ainda não é matriz, algumas já está prenha, outras não estão, então é difícil você saber. O certo é você separar as matrizes, que são geralmente novilhas acima de 2 anos de idade e 300 kg de peso. Isso eu estou falando para o gado zebuíno, que é o gado europeu, ele é mais precoce, ele vem mais cedo. Estou falando para Nelore, a gente tem uma média sobre Nelore. Você vai saber primeiro exatamente quantas novilhas você tem e depois você vai saber calcular. Você vai fazer a seguinte conta, é muito simples. Você precisa pegar o número de bezerros que nasceu dentro de um ano, dentro de 12 meses, mas não significa necessariamente que tem que ser no ano de 2025 ou ano de 2026. Precisa ser apenas de 12 meses. Por exemplo, se eu pegar março de 2026 até fevereiro de 2025 para trás, aí eu tenho um ano fechado. Eu pego os bezerros que nasceu em um ano e divide pelo número de fêmeas que eu tenho, o número de matriz, e multiplica por 100. Dessa forma eu tenho a minha taxa de nascimento de bezerro. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho 100 matrizes e nasceu 65 bezerros, eu pego 65, divide por 100 matrizes e depois multiplica por 100, que vai dar 60%. Aliás, 65%. Essa é a forma de calcular a sua taxa de nascimento. Como eu havia dito, não é a mesma coisa da taxa de prenhez, porque a taxa de prenhez você pode ter perda. Às vezes emprenhou 65 matrizes e nasceu 64 bezerros. Então a conta é diferente. Esse era o assunto do vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdo e até a próxima.